cristão, evangélico, mas eu vou usar o termo discípulo, que às vezes fica muito vago, né? Então, discípulo é aluno do mestre, aquele que está ali para imitar, para refletir o que o mestre é. Amém? Então, eu e você somos discípulos do Senhor. E a partir daí, então, ele vai nos colocar aqui, a partir do versículo 13 ao 16, a função do discípulo. Que diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos. Obrigado por esse tempo de comunhão, de louvor, mas também entendemos a importância de nos alimentarmos com a Tua Palavra. Que o Senhor nos conduza segundo a Sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui nós temos o Sermão do Monte, sermão onde Jesus, muito famoso, e interessante que aqui se nós pegarmos o capítulo 1, versículo 1 do capítulo 5, assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os discípulos, e aí ele passou a pregar o Sermão do Monte. Então, é uma mensagem aqui, essa mensagem é uma mensagem para quem quer caminhar com Jesus. O discípulo é aquele que caminha com Jesus. Então, quando os discípulos chegaram ali, ele começou o sermão, porque o foco nesse momento, Jesus estava ali, eram os discípulos, era prepará-los para uma nova caminhada. Então, o sermão da montanha, aqui muito famoso, Jesus delineia os atributos primários das pessoas que recebem a regra do reino. Jesus vem implantar o reino, e esse reino tem a sua cultura, tem as suas leis, tem as suas regras. Então nós estamos aqui para vivenciar esse reino em outro reino, lá fora, no mundo. E a fim de definir a natureza, a influência desses discípulos, Jesus então ele recorreu a duas metáforas domésticas, que é algo comum dentro do lar, qualquer lar, por mais simples ou mais sofisticado que for, nós vamos encontrar ali o sal e a luz. Então Jesus ele traz duas metáforas para mostrar qual é a função do discípulo. E ele usa então o sal e a luz. Quando nós olhamos, meus irmãos, Jesus escolheu os 12 discípulos de uma forma indireta ali, talvez estivesse mostrando, ligando ali, porque Mateus ele tem um foco de judeus, e provavelmente ele está aqui ligando Jesus que escolheu 12, mais ou menos baseado que as 12 tribos de Israel. Então Jesus tinha 12, comparando ali ao povo de Israel, Jesus escolhe 12 homens. E agora Jesus se torna o templo de Deus. No Velho Testamento nós temos lá o templo, o tabernáculo. Agora Jesus é o templo, ele é a morada do próprio Deus, que habita em nós por meio do Espírito. E ele nos dá então uma missão de sermos discípulos. E aí, meus irmãos, essa missão, ela é especial, porque não é para qualquer um. Ela é para aqueles que se renderam, para aqueles que estão dispostos a vivenciar esse novo reino lá fora. E aí, o reino de Deus sempre foi um projeto de Deus, ter um povo. Interessante que no Velho Testamento, quem é que Deus escolheu para anunciar o seu evangelho, anunciar a sua palavra? O povo de Israel. Mas assim como ele escolheu um povo, 12 tribos, Jesus então escolheu 12 homens, para que também deles fosse pregado
o Evangelho. Então Jesus está implantando um novo reino. E a presença desse reino, ele começa ali, Deus Emanuel, Deus conosco. O reino de Deus estava sendo implantado ali, a partir dele e, consequentemente, através dos discípulos. Os súditos desses discípulos são os bem-aventurados. Nós pegamos aqui, meus irmãos, o versículo 2 em diante, vai falar das bem-aventuranças. Aí vem assim, ó, bem-aventurados humildes de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriar. Então, quem é os bem-aventurados aqui? Os discípulos. Aqueles que estão seguindo esse novo reino. Olha só a palavra de Jesus para nós. As bem-aventuranças, bem-aventurado é como é feliz, como é abençoado aquele que busca o Senhor. Amém? E nós pegamos que cada uma hora essa semana você leia, pega aqui Mateus 5 e leia cada versículo aqui e tenta se encontrar aqui nessa bem-aventurança, porque você é bem-aventurado se você é discípulo de Jesus. Amém? Então, discípulo, como já coloquei aqui, é aluno, ele é imitador do mestre. Então eu e você estamos aqui para imitar Jesus. Interessante que o próprio Paulo fala assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. A referência aqui não é Paulo, Jesus, mas você se coloca como uma ponta de apoio, mas a referência é Jesus. Então eu e você estamos aqui para imitar a Jesus. Então, primeiro ponto, ele coloca aqui no versículo 13: vós sois o sal. Da onde? Nós somos o sal da terra. Meus irmãos, nós temos aqui uma infinidade de coisas, porque nós lembramos em relação ao sal. Mas é interessante que o sal da terra, isto é, viver os termos do discipulado descrito nas bem-aventuranças, e no decorrer do Sermão do Monte, Jesus vai colocando que é ser sal. Mas, meus irmãos, é interessante que o sal, o que nos lembra o sal? Qual que é a função do sal? Se nós falarmos sobre tempero, né, uma das coisas é temperar a comida, né? Outra coisa interessante, o sal naquela época impedia que o alimento se corrompesse, se apodrecesse. O sal também provoca sede. Você comer aquele churrasquinho, que às vezes passou um pouquinho do sal, não tem jeito, você vai tomar água porque você tomou o sal vai te dar sede. Então, é interessante, então, nós somos o sal da terra, então nós estamos aqui na terra para pregarmos esse reino, para dar o tempero às coisas, dar sentido às coisas. Nós estamos aqui para impedir que a corrupção do pecado se contamine todo mundo. Nós estamos aqui para provocar a sede das pessoas em Deus, porque Ele é água viva. Mas também é interessante que o sal, ele restaura o sabor. Se nós pegarmos uma carne e colocarmos só o sal ali, o sal vai realçar o sabor da carne. Agora você pega a carne e coloca lá, coloca sal, coloca um monte de tempero. Aí você vai comer a carne, você vai sentir o gosto do quê? Não da carne, mas do tempero. O sal não. Você come a carne do sal, você vai sentir o sabor da carne. Isso é muito interessante. Então nós, meus irmãos, olha só, nós somos o sal da terra. Interessante que Jesus veio preservar a humanidade de uma completa destruição, de uma humanidade sem Deus. E aí Ele fez de nós, como sal, Ele veio nos preservar para nós alcançarmos a vida eterna. Amém? Então, portanto, os seus seguidores acrescentam tempero à sociedade humana, servem como conservantes e fazem com que outros almejam a justiça descrita nos versículos anteriores das bem-aventuranças. E, meus irmãos, quando nós olhamos aqui esse texto, ele coloca assim: vós sois
o sal da terra. Então, é uma questão interessante que ele fala assim, você é. Quando ele coloca lá, vocês são sal, vós sois, está no plural aqui, não, a mesma coisa no versículo 14, vós sois a luz. Então ele fala assim, eu só posso ser o sal se eu estiver no saleiro. Eu só posso ser sal. Vós sois sal. O saleiro é a igreja. E eu só posso exercer essa função de sal estando no saleiro. Vós sois, quer dizer, está no plural, a igreja, o corpo, eu e você somos o sal. Não é só eu, individual, entendeu? Quando Jesus fala assim, vós sois, está falando você é. Não, nós somos. Está no plural. Então nós como igreja mesmo, nós estamos aqui para fazer a diferença lá fora. Quando Jesus disse aos seus discípulos que são o sal da terra, ele está enfatizando o papel de impedir que a corrupção moral, espiritual, chegue na humanidade. Essa metáfora relaciona-se, por exemplo, a Colossenses 4,6, que ele fala assim, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Olha como tem que ser o nosso procedimento. Colossenses 4,6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Olha, ser sal, meus irmãos, então interfere nas nossas palavras. Ser sal, então, tem a ver também, quando ele coloca aqui, que nós, como tempero, nós temos que agradar, nós temos que dar sabor às coisas. Às vezes nós vamos encontrar pessoas tristes, decepcionadas, frustradas, e quando elas se encontram conosco, se nós somos o sal, aquela pessoa tem que se reencontrar em Deus, e se agradar em Deus, e ter a sede de Deus, quando se encontrar comigo e com você. Identidade e missão, elas andam juntas. Você é o que reflete, é o que você faz. Ou melhor dizendo, o que eu e você somos? Sal. Então, ali mesmo, onde nós vamos estar, a nossa identidade, a nossa missão. Aonde você está, qual é a minha missão? Onde você estiver, exerça a sua missão. O sal não pode se tornar insípido. O sal tem que cumprir o seu propósito. Ele não pode se tornar insípido. Nós vamos entrar depois nisso. Mas, meus irmãos, somos chamados a uma presença de Deus no mundo. Nós somos chamados a nos misturar lá fora, a nos envolver com as pessoas lá fora, porque o sal, meus irmãos, nós somos aqui o saleiro, o sal, nós somos sal da terra, a igreja ela é sal da terra, é lá fora. É lá fora que nós vamos exalar a nossa função, o nosso propósito. Nós vamos nos misturar, mas sem se contaminar. Nós vamos nos misturar, nos envolvendo com as pessoas, pregando o Evangelho. Havia ali, meus irmãos, um conceito, talvez esse conceito estivesse ali com os discípulos, que na lei, se você tocasse em algo impuro ou morto, você não podia nem conversar com o pecador, porque a ideia naquela época era que se você conversasse com um pecador, você era contaminado. Então, você se isolava do pecador, você julgava, você é pecador, eu não vou misturar com você porque eu sou santo, eu sou puro, e portanto eu não me misturo com você, porque você me contamina. Mas quando nós olhamos para Jesus, o conceito de Jesus é, quanto mais eu misturo, mais eu contagio, contamino, eu envolvo com a minha santidade. Jesus é diferente, os discípulos talvez estivessem ali, não vou misturar. Pedro, para receber, Deus teve que dar um sonho para Pedro receber outro que não era judeu. Eu dou um sonho do lençol para Pedro. Pedro, hein? Desceu todo tipo de animais ali. Pedro, come. Não, você não pode comer segundo a lei. Pode comer, porque eu estou abençoando o que eu abençoei, tá, pode comer. Logo depois bate lá, em uma pessoa que, naquele momento, Pedro não ia receber, porque no conceito de Pedro, ele era pecador. Mas Jesus fala, não, eu vim, Jesus tocou nas pessoas, Jesus tocou no rosto, nos olhos,
As pessoas tocaram nas suas vestes, então Jesus estava envolvido, Jesus estava inserido. Nós só podemos exercer a nossa função de sal na terra, estando misturados. Amém? Misturados. Então aqui, meus irmãos, é o momento de nós renovarmos, reativarmos a nossa fé, o nosso amor, através da ceia nós fazemos isso, mas também, meus irmãos, é hora de nós entendermos que a nossa missão nunca acaba. Lembra quando Abraão começou a interceder por Sodoma e Gomorra? Deus mandou ali 2 anjos ali, ele então visitando Abraão. Quando eles foram para Sodoma e Gomorra, Abraão então estava na presença do Senhor, e ali em Gênesis 18, 16 a 33, ele coloca ali, olha a pergunta que Abraão faz para Deus: destruiria o justo com o ímpio? Destruiria o justo com o ímpio, Senhor? Se porventura tiver 50 justos, não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Isso no versículo 18, 23 e 24. Olha a ousadia de Abraão. Falou: Senhor, o Senhor vai destruir o justo, o pecador com o justo, o ímpio com o justo? Se ele tiver 50, Deus falou: não, se tiver 50, eu não vou destruir. Mas Abraão sabia que ele tinha 50. Você, Senhor, não, um pouco mais da sua paciência. Se for 40, se for 30, se for 20, se for 10. Bom, vou parar por aqui, né? Não é possível que lá não tenha 10. Mas não tinha. Mas Deus falou: se houver 10, eu pouparei a cidade. Olha a nossa função como sal, meus irmãos. Aonde eu e você, se nós exercermos a nossa função de sal, nós poupamos uma punição de uma cidade. Olha o poder do nosso testemunho. Se ali houver um justo, um sal, que dá sentido, que está ali para que não se corrompa, então esse é seu sal. Então o que Abraão estava fazendo assim: Senhor, se houver um sal ali, e conserve a tua presença ali, o Senhor vai destruir? Não. Mas infelizmente, nem a família de Ló, porque a mulher inclusive se perdeu. Nem a família de Ló. Não havia mesmo, mas se houvesse, Deus não iria destruir. Olha a nossa responsabilidade, minha e sua, de sermos o sal da terra. Ou melhor dizendo, se nós estivermos em meio a uma situação, Deus vai olhar para você e vai falar assim para mim e para você: abre a sua boca, ore, abre o seu coração, dê uma palavra de fé, chame atenção, corrija, ensina. Meus irmãos, nós não temos outra opção. O sal não pode deixar de ser sal. O sal está ali para cumprir o seu propósito. Provérbios 11, abre lá para nós, Provérbios 11, versículo 10, versículo 11. Provérbios 11, versículo 10, versículo 11. Vou ler só a primeira parte do versículo. Provérbios 11, versículo 10, vamos dizer assim, ó: no bem-estar dos justos exulta a cidade. O sal dá sentido às coisas, agrada o coração de Deus. Versículo 11: pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta. Aleluia. Eu e você estamos aqui para fazermos a diferença lá fora, meus irmãos. Amém? Talvez você possa passar por uma situação, pode chamar um pastor, vou chamar o pastor, vou chamar o tio, vou chamar o pastor Leonel. Não, mas você tem que cumprir o seu propósito. Meus irmãos, eu tenho um hábito de, quando eu estou trabalhando no carro, eu ligo o som. E ali eu coloco o quê? Louvor. Então eu já tive várias reações. Por quê? Quando você coloca o louvor, uma adoração, você dá o ambiente de culto e de adoração ao Senhor. Então as pessoas, aí eu já tive várias reações. Já teve pessoas que estavam muito mal, pediram para me desligar o som, porque ela estava tão mal, que as músicas estavam incomodando ela. Mas teve outra, que músicas são essas?
porque às vezes eu coloco só adoração em inglês. Mas é um ambiente tão gostoso que se cria. Você fala, que músicas são essas? Uma senhora falou assim, olha, eu estou saindo do hospital agora, e para mim dormir em casa, eu tomo um remédio fortíssimo, só de ouvir essas canções. Eu estou sentindo paz no meu coração. E aí é a deixa que tem para que o sal exerça a função. E aí eu falo de Jesus, é o momento de nós pregarmos a palavra, meus irmãos. Então, se nós estamos em todo lugar, eu e você temos que exercer o nosso propósito. O discípulo deve ser quem mantém alto os ideais de uma pureza absoluta. Na linguagem, na sua conduta, no seu pensamento. O discípulo não pode separar-se do mundo. Como afirma Tiago, guardar-se sem mancha do mundo, Tiago 1,27. Guarda-se sem mancha do mundo. Ou melhor dizer, nós temos que nos envolver, amém? Mas o texto fala o seguinte, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Olha que coisa interessante, meus irmãos. Quimicamente é impossível o sal perder. Quimicamente é impossível. O sal puro, ele não perde o seu sabor. Quimicamente é impossível o sal perder o seu sabor. Mas se ele tiver misturado com outro produto, ele perde. Na época de Jesus, o sal era tirado do Mar Morto. E muitas vezes o sal, ali de um lugar de pântano, de uma lagoa, então, e havia ali cálcios, substâncias, e o sal, então se estragava, por quê? Se tornava um sal alcalino, ou melhor dizendo, um sal que não salgava mais, porque estava misturado com outro. Então, quando nós nos misturamos lá fora, é nesse sentido de misturar para influenciar, e não o contrário, porque se for ao contrário, o mundo me influenciar, então eu estou sendo o quê? Insípido. Eu e você somos enviados, somos o sal da terra, e portanto o sal não pode ser insípido, porque ele fala assim, para nada mais presta, senão para ser lançado fora, e ser, o que o diabo quer fazer comigo e com você? Isso, ele quer pisar em nós. Se nós não exercermos a nossa função como sal, e nos misturarmos no sentido negativo, de sermos influenciados, envolvidos, contaminados com o mundo, nós não vamos influenciar, não vamos exercer a função do sal. Meus irmãos, se nós não exercemos aquilo que o Senhor nos deu, se nós estamos aqui para que o pecado não se expande, não se contamine, é uma missão minha. Mas saiba que ao mesmo tempo que é uma missão, um privilégio, também Deus pode vir e pode tirar. Deus pode vir tirar essa missão, minha e sua. Se nós pegarmos lá Apocalipse 3, versículo 11, onde é uma palavra para a igreja, ele fala assim, Apocalipse 3, 11, venho sem demora, conserva-te o que tens, para que ninguém não toma a tua coroa. Conserva-te o que tem, conserva-te como sal, conserva-te como discípulo, porque senão, para que ninguém toma a tua coroa, ou melhor dizendo, aquilo que o Senhor nos deu como missão, pode ser tirado, e aí nós vamos ser jogados, porque não cumprimos a nossa missão. A nossa missão, a nossa identidade, elas andam juntas. Podemos ser afetados e comprometidos se nós não exercermos nessa missão que o Senhor nos deu. Então, se Ele falha em exibir a sua realidade espiritual, o seu testemunho será pisado pelos homens, e o mundo se deleita quando um crente não é fiel. Como o diabo, meus irmãos, às vezes, você sabe como o diabo levanta pessoas ao seu redor? Parece que o mundo sabe qual é a nossa missão. Você não é o crente, você não tem que fazer isso. O mundo sabe. É o diabo mostrando para você, olha, eu vou pisar em você. Se nós não exercermos a nossa função, seremos pisados. Porque estamos omitindo ou estamos perdendo a nossa missão. Então, ser salvo é isso.
é darmos sentido, mas acima de tudo, lutar contra a corrupção do pecado. Então, meus irmãos, nós temos visto tantas coisas aí no nosso país acontecendo, e a nossa missão é orar contra, muitas coisas estão sendo colocadas aí, porque são coisas que estão sendo feitas e faladas contra Deus, e a nossa missão como sal não é se conformar, é ao contrário, é levantar nossa voz e dizer assim, Deus não falou assim, Deus tem o melhor para nós, Deus tem o melhor para essa nação, amém? Segunda coisa, versículo 14, nós somos o sal, vós sois, eu e você somos o que agora? Luz, da onde? Eita glória, nós somos o sal da terra e luz da igreja, da sua casa, do mundo. Olha a dimensão aqui, meus irmãos, isso é demais. Olha a dimensão que o Senhor está nos dando. Segundo Isaías 49, versículo 6, Isaías 49, 6, diz assim que o Senhor deu uma missão ao povo de Israel. Isaías 49, versículo 6. O Senhor deu uma missão ao povo de Israel. Qual é a missão? Olha essa coisa interessante. Disse mais, pouco é que seja o meu servo, mas assim, no final ele fala assim, dei para luz dos gentios. Qual é a missão que o Senhor deu para o povo de Israel? Serem luz para os gentios. Quem são os gentios? Todos aqueles que não são judeus. São os gentios. Como melhor? Somos eu e você. Então, o povo que o Senhor, a aliança que o Senhor estabeleceu com Abraão, né? De ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí ele coloca que a missão do povo de Israel é ser luz para os gentios. Então, meus irmãos, o que é a luz então? Qual que é o propósito da luz? Revelar. Revelar Jesus. A missão do povo de Israel era revelar o Senhor. De conformidade, meus irmãos, nós pegamos aqui o capítulo 4 de Mateus, que nós não lemos, que Jesus ele volta para a Galileia, e ali a partir do versículo 14 ele fala assim, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, povo que jazia em trevas, viu grande luz, e os que viviam na região das sombras, da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus fala assim, eu sou a luz. Então, meus irmãos, quando nós olhamos o conceito de, às vezes nós falamos de trevas, às vezes parece que, quando nós falamos de luz, qual é a ideia de luz que nós temos? É diferente daquela época. Porque quando nós falamos de trevas, o que te vem a memória trevas, a palavra trevas? Não é só a escuridão. Trevas está ligado a perigo, está ligado à morte, está ligado às circunstâncias que nós não dominamos, né? Medo, são trevas. Então quando Jesus fala assim, eu sou a luz do mundo, ele fala, eu vim combater, eu vim dar segurança, eu vim revelar. Meus irmãos, que coisa linda. Naquela época, a luminosidade estava ligado ao conceito de trevas, a escuridão, está ligado à morte, ao perigo. Os discípulos são chamados para serem luzeiros em um mundo em escuridão. A ideia da luz aqui é iluminar o que está em volta. Porque, meus irmãos, olha que coisa interessante, ele fala assim, não pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. O que acontece, meus irmãos, uma cidade edificada sobre o monte? Ela ilumina o monte inteiro. À noite, quando a cidade liga as suas luzes, de longe você vai ver aquele monte. Então, a luz revela o que a noite proíbe, dificulta. Então, trevas está ligado a medo, a insegurança. A luminosidade, que é a luz, veio revelar o que está em volta. Deus está cumprindo através de Jesus, por meio dos seus discípulos, a missão que foi dada a Israel, de anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, segundo 1 Pedro capítulo 2, onde fala, o Senhor nos tirou das trevas
para a sua maravilhosa luz, para revelá-lo ao mundo. Amém? Eu e você somos discípulos para revelar o reino, Jesus, em meio às trevas. Aí que vem a pergunta: aonde que a luz brilha? Nas trevas. Vós sois a luz do mundo. Então onde que é para nós brilhar? Se nós colocarmos mais luz aqui, o que vai acontecer se nós colocarmos mais luz aqui nesse ambiente? Mais luz, mas nós só vamos esquentar o ambiente. Vamos esquentar porque é muita luz. Mas quando você abre um foco de luz no meio da escuridão, você revela o que está em volta. E nós estamos aqui para revelar Jesus. Eu e você, eu e a sua casa, estamos aqui para revelar quem é Jesus. Então, o povo de Deus são todos aqueles que nasceram de Cristo. Não há grego, nem judeu, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, mas todos somos um em Cristo. Gálatas 3, 28. Então, assim, o povo de Deus, os discípulos, são aqueles que se converteram, que se renderam a sua vida ao Senhor. Então, o fato de sermos luz do mundo reflete a luz de quem? Do Senhor. Efésios 5, versículo 8, Efésios 5, versículo 8, fala assim: antes eras trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Eu e você somos chamados para andarmos como filhos da luz. Amém? A metáfora da cidade edificada sobre o monte pode ser uma referência a Jerusalém, mas também ela aponta para a visibilidade e o impacto que os discípulos devem ter no mundo. Esse ensino reforça Filipenses 2,15, que chama os crentes de resplandecer como luzeiros. Resplandecer como luzeiros no mundo. Jesus também chama os crentes, os discípulos, de luz do mundo. Mas ele se chama, se nós pegamos lá João 8,12, fala assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, terá luz da vida. João 8,12. João 9, versículo 5, fala assim: enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Aí ele morreu, ressuscitou, voltou para a glória. Quem é a luz agora? Ele está em nós. Ele continua sendo a luz, mas nós somos o reflexo dessa luz. Isso aí tem um detalhe: a luz ela só tem validade em nós se eu estiver conectado na energia. Pega uma caixa de som, tá lá, coloca no volume mais alto. Agora pega aquela caixa ligada e tira da tomada. O que vai acontecer? Vai acabar. Então, meus irmãos, essa luz, ela tem que estar conectada ao Senhor. Senão não vai fazer diferença, né? Então a relação entre essas duas afirmações aqui: Jesus é a nossa fonte, os discípulos são reflexos. Jesus é a fonte. Vamos beber da fonte e vamos refletir a luz do Senhor. Então nós somos comparados, meus irmãos, a uma cidade sobre um monte. Mas lá em Lucas 8,16, por favor, diz assim. Lucas fala sobre isso, fala assim: ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, acende um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Então, meus irmãos, como é que nós vamos ser luz? Se escondendo? Não. Sendo visto por todos. O Senhor não nos chamou para o anonimato, para sermos o sal e luz. Nós não podemos ser anônimos, não podemos ser agente secreto, entenderam? Porque a luz, quem está nas trevas, o que acontece quando já passou por essa experiência? A luz da casa acaba. Aí está todo mundo ali, você começa a se familiarizar com a escuridão, você começa a ver. Aí de repente a luz volta. O que acontece com nossos olhos? Arde. É isso que nós vamos fazer lá fora, meus irmãos. Às vezes nós vamos incomodar as pessoas. Por quê?
A luz incomoda quem está na escuridão. A luz incomoda. Então, não é para nós escondermos. Interessante que, às vezes, nós não entendemos, mas o que Lucas está dizendo é o seguinte: naquela época, se acendia, então, a luz e não se apagava. Então, o que eles faziam? Eles geralmente colocavam um vaso de barro em cima e guardava, para esconder a luz. Depois eles retornavam. Mas nós, como luz, não podemos ser assim. Nós temos que estar no lugar mais alto, para revelar, para que todos nos vejam e vejam a glória do Senhor. Então a luz está aqui para revelar quem? A nós? Jesus. Amém? Então, assim, qual é a condição para nós sermos sal e luz? Nós já falamos aqui. Jesus coloca o cristão. É interessante notar que Jesus não coloca o cristão como sendo o sal da terra e luz do mundo de forma incondicional. Ele não diz: vocês serão o sal da terra e luz do mundo, ou vocês devem ser. Ele está falando: vós sois. Então, meus irmãos, se você aceitou Jesus, você é. Ele só vai cobrar de você, porque você é o sal, você é a luz. Está entendendo? Não é condicional aqui. Se você se converter ao Senhor, você é a luz, você é o sal. E, portanto, o Senhor só vai cobrar de nós a nossa missão. Não é uma opção. Não, hoje, Deus, eu não quero ser luz, Pai. Não, hoje eu não quero ser sal. Não existe a opção. Senhor, eu vou viajar, ninguém me conhece mesmo, eu vou viajar e vou esquecer da igreja, não quero lembrar de mais nada. Mas você continua sendo sal e luz. Às vezes o pastor vai lá tirar férias. O pastor vai lá tirar férias. Mas vai continuar sendo só a luz. Está entendendo? A nossa responsabilidade, meus irmãos, é constante. Sabe quando termina a nossa missão? Está consumado. Quando Jesus disse isso? À beira da morte. Está consumada a sua missão, meus irmãos. Você pode ter 100 anos. Você continua sendo sal e luz. Amém? Está consumado. Aí pronto. Aí você fala: agora eu vou descansar porque a minha missão acabou. Aí sim. Mas até lá, eu e você somos sal. Devemos ser o sal e a luz. O sal, meus irmãos, também, uma questão interessante do sal. O sal também está ligado ao zelo, à devoção. Porque o sal, ele tem, pela sua brancura, às vezes ele dá a ideia de pureza. E realmente o sal puro não perde o seu sabor. O sal puro, então pureza. Então não se contamine lá fora. Mas, meus irmãos, interessante, só para nós terminarmos. O sal e a luz têm uma coisa em comum. Os dois se dão e se gastam. Lembra daquela música? É Ele, estou gastando a minha vida, né? Muita gente criticou. Mas ser sal e ser luz é nos gastar para o Senhor, dia a dia. É os momentos e as crises que nós passamos, meus irmãos, nós vamos nos dar e vamos nos gastar. A lâmpada, ela se gasta da energia. Chegou a lâmpada tem que ser trocada, porque ela não aguenta, ela tem o seu tempo, nós também, nós temos o nosso tempo. Mas, meus irmãos, eles se dão e se gastam. Então, assim, só que, olha que coisa interessante, o sal, a função do sal é principalmente negativa. Por quê? Ele evita a deterioração. Significa que ele impede que algo ruim aconteça. A função aqui não é dar sabor, mas preservar para que não se deterioram. Olha a nossa missão negativa lá fora. Nossa missão negativa lá fora é para que as pessoas não se deterioram no pecado. Negativa por quê? Porque nós vamos lutar para que algo ruim não aconteça. Então nós vamos lutar contra vontades, nós vamos lutar contra poderes, nós vamos lutar contra situações contrárias a isso. Então vai ser uma situação negativa. Mas também a luz, a função da luz, ela é positiva. Olha essa coisa interessante. Iluminar as trevas, revelar o Senhor, significa que a luz tem um efeito direto, positivo sobre o ambiente. Ela não só impede que algo ruim aconteça, como o sal,
mas ela também adiciona um valor positivo, tornando o ambiente mais claro, seguro e agradável. Olha a nossa missão como luz: tornar o ambiente mais seguro e agradável. Assim, Jesus chama os seus discípulos para exercerem influência dupla na comunidade secular, pois impedir a propagação do mal é uma coisa, mas promover a propagação da verdade e a beleza da bondade é outra. É triste, meus irmãos, quando nós olhamos para a nossa sociedade e vemos uma sociedade que se diz cristã, mas não tem sido nem sal e nem luz. Para nós concluir, primeiro, as bem-aventuranças identificam aqueles a quem Deus declara: bem-aventurado aqueles que lhe agradam e se realizam no Senhor. Segundo, é assim que o mundo será melhor servido. Jesus oferece aos seus discípulos o imenso privilégio de serem o sal e a luz do mundo, contanto que vivam pelas bem-aventuranças. Terceiro, é assim que Deus será glorificado aqui. No começo do seu ministério, Jesus diz que os seus discípulos, que se deixam a sua luz brilhar, de modo que as suas obras sejam vistas, e o Pai que está no céu será glorificado. O fim do seu ministério no cenáculo, ele expressou a mesma verdade, com as seguintes palavras: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Qual é a função do discípulo? Ser sal. De quem? Da terra. E luz da onde? Do mundo. Essa é a função minha e sua. Feche seus olhos. Pai, eis aqui o nosso coração. Eu sei que o Senhor tem levantado aqui homens e mulheres, irmãos e irmãs, fervorosos na fé, que têm proclamado o Evangelho, que têm, Senhor, declarado o amor do Teu Evangelho às pessoas. Eu tenho visto aqui neste lugar, Senhor, homens e mulheres tementes a Ti, que de fato estão sendo sal e luz. Mas, Pai, quantas vezes nós falhamos? Pai, quantas vezes nós nos omitimos, Senhor, achando que nós vamos viver no anonimato. Pelo contrário, o Senhor não nos chamou no anonimato, o Senhor nos chamou para fazermos a diferença, para mudar o ambiente, para revelar como luz, para tornar agradável como sal. Pai amado, coloca no nosso coração, Senhor, a nossa missão, renova em nós essa missão, porque nós entendemos, Pai, que aqui é a fonte, mas lá fora é o exercício dessa fonte. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero apresentar diante do Senhor a Tua igreja, que a igreja Ágape, ó Deus, seja essa luz em Cascavel, seja o sal da terra neste lugar, Pai, em nome de Jesus. Caiam por terra, Pai, tudo aquilo que às vezes o diabo, todo o desânimo que às vezes o Pai tem se levantado contra nós, assim como este lugar, Pai, que tem sido restaurado. Restaura o nosso coração nesta noite, para que nós possamos ser, qual a função do discípulo? Revelar o Mestre, imitar o Mestre, que é o Senhor. E portanto, Pai, em nome de Jesus, que aqui nós possamos de fato revelá-lo lá fora, Pai, mas prepara este lugar, como o Senhor tem feito, a começar em mim. Prepara-nos para a missão que o Senhor tem neste lugar, Pai, em nome de Jesus. Meu irmão, olhe para o seu irmão.